Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos, no canal Marcos VM. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi os principais estaduais do Brasil. Lembrando que aqui só vai entrar os estaduais dos times que estão na Série A, mas o Paranaense e o Goiano. Começando pelo Campeonato Baiano. Bom, aqui então temos os 10 clubes, eu conheço a maioria, como o Atlético, com Vitória, Bahia, Juazeirense, o Barcelona da Shopee e a Jacuipense. O resto eu não faço a menor ideia quem que é. E justamente, exceto o Barcelona, eles foram vindo. E após a primeira fase, a tabela finalizava com Vitória em primeiro, a Jacuipense em segundo, o Bahia em terceiro e o Atlético em quarto. Logo aqui nas semifinais, o Bahia humilhou o Jacuipense no Joia da Princesa. Mas é detalhe que o Bahia tinha perdido na Fonte Nova. E o Vitória ganhou tanto no Antônio Carneiro quanto no Barradão. E na final, que foi no Barradão, porque o Vitória tinha a melhor campanha, o Bahia vai lá e consegue empatar, já que ele tinha ganhado o primeiro jogo. Bahia campeão estadual. O próximo estadual é o Campeonato Carioca. E aqui eu conheço todos os times, seja Flamengo, Maricá, quer dizer, Boa Vista, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa, Vasco, Botafogo, Fluminense, Bangu, Nova Iguaçu e Madureira. E bom, dá pra ver aqui, o Maringá começou o campeonato como? Parecendo que humilhar todo mundo. Eu não tô brincando, não, isso aqui ganhou do Botafogo, aí depois ganhou do Boa Vista, aí empatou o Fluminense. No Nova Iguaçu, aí foi uma sequência linda até que começou a decair, perdeu pro Vasco, o Madureira e voltou a ser o time normal. Nem pra final aqui eles chegaram, então o Maricá ficou em 10º, perto do rebaixamento. E aqui temos Madureira, o Nova Iguaçu, o Boa Vista, o Sampaio Corrêa. E a final foi entre Madureira e Sampaio Corrêa, com o Sampaio Corrêa da Shopee sendo campeão. Mas o que interessa mesmo é o Campeonato Carioca, que começa a partir dessas semifinais. O Fluminense passou o trator no Volta Redonda, né? E o Flamengo ganha tanto o Newton Santos, sendo que era o Vasco, quanto o Maracanã. E afinal, o Flamengo ganhou ambos os jogos. Não, empatou o jogo do Maracanã de volta e ganhou no de ida. Campeonato Cearense aqui. Nesse campeonato nós tivemos 10 clubes, eu conheço a maioria. E bom, aqui na primeira fase, Ceará liderou muito bem, ao lado do Fortaleza. E aqui na próxima fase foi o quadrangular de rebaixamento. Nele estava disputando Iguaçu, Floresta e esses dois clubes. E CFC foi rebaixado. Tristeza. Nas quartas de final. Quer dizer, isso é uma quarta de final. Quarta de final pelo terceiro lugar, né? O Maracanã foi surpresa e o Ferroviário a mesma coisa. E na verdadeira semifinais, o Ferroviário capotou, a mesma coisa vai pro Maracanã. E na disputa terceiro lugar, o Maracanã sobressaiu sobre o Ferroviário e tivemos o Ceará campeão. O Campeonato Gaúcho desse ano teve esse novo formato, parecido com o do Paulista. E na última rodada nós tivemos o Inter ganhando do Monson, o Grêmio ganhando do Ipiranga e o Juventude ganhando do Pelotas. Aí em seguida, no quadrangular de rebaixamento, tivemos o Brasil de Pelotas e o Pelotas, dois times de Pelotas, pelo visto, capotando. E no troféu Farroupilha, o São Luís acabou ganhando esse time que eu não vou lembrar o nome. E o Ipiranga conseguiu chegar aqui na final e acabou ganhando o São Luís. Nas semis de verdade, o Grêmio passou nos pênaltis contra o Juventude e o Inter passou o trator no Caxias. E na final, o Inter acabou ganhando do Grêmio. Campeonato Goianiense. Se tivemos pelo menos 4 times que tinha uma coisa envolvida com Goiânia. Eu lembro do Goiás, Goiânia e o Goianésia. Não sei quem é esse time aqui. Goiatuba.
O líder, curiosamente, foi a Anápolis, que é o time mais bem sucedido do estado. Não o maior do estado, mas sim que tá melhor. O Dragão caiu. O Vila continua a mesma coisa. E o Goiás nem parece tá bom. Nas quartas de final, o Dragão passou. Depois de um leve sufoco no Cico Brandão. O Anápolis passou tranquilo nos pênaltis. Mesma coisa do Goiás, que passou pelo craque. E o Vila, que passou na cagada. Na semis, o Anápolis tirou o Atlético e o Vila tirou o Goiás. E na final, o Anápolis perdeu para o Vila Nova de virada. Agora entrando no Campeonato Mineiro, que seguiu um padrão igual ao do Paulista. Tivemos algumas surpresas. Eu conheço quase todos aqui, menos esses dois aqui, que encarou o América e o Atlético Mineiro. E bom, aqui no troféu Inconfidência, o Betim perdeu por Uberlândia e o Atlético passou pelo Democrata. Tá aí na final, o Atlético ganha do Uberlândia, mas o que interessa é onde começa o verdadeiro campeonato mineiro, onde todo mundo fica na emoção e não sabe o que acontece. O Galo meteu um 4-0 no Tombense e o Cruzeiro teve mais uma humilhação sobre o América. Isso é verdade. E por fim, o América, mesmo fazendo um gol no Mineirão, perdeu de volta contra o Atlético. Isso aqui eu posso chamar de campeonato estadual da humilhação dos grandes. Na última rodada, tivemos como classificados para as oitavas o Operário, o CAP, o Coritiba, o Londrina, né? Cadê? O Cianorte, o Maringá, o Azures, e travou meu celular. E esse time que eu não faço menor exercício, esse idiota. Tivemos o Paraná Clube fazendo uma decepção. Parabéns, Paraná. E nas quartas de final, o Coritiba caiu sobre o Maringá no empate no Couto Pereira. O CAP venceu o Azures, parecendo que estava para ganhar. O Operário nem parecia que ia ganhar. Mas ganhou desse time aqui. E o Londrina passou. Aqui o Maringá tirou o CAP e o Operário passou. E na final, o Operário ganhou os pênaltis. Inclusive eu tava vendo esse jogo no Germano Kruger. Próximo. Chegamos no tão aclamado Campeonato Paulista, dito por muitos como o campeonato mais equilibrado. Bom, é quando você pensa que Noroeste tá ali. Bom, aqui nos grupos tivemos a virada ou a pipocada da Ponte Preta. E nas quartas de final, o Palmeiras venceu o São Bernardo, o São Paulo passou pelo Novo Horizontino, o Corinthians passou pelo Mirassol e o Santos passou pelo Bragantino. Detalhe, faz sempre que isso aconteceu. O Palmeiras e o Corinthians chegaram na final, onde o Corinthians fez a façanha de ganhar o Paulista com o artista de Guilherme. Detalhe que o segundo e o terceiro vieram dos times que subiram e só aqui parece um cara do Corinthians. Meu Deus. Pode até ser esquecido, mas o campeonato pernambucano tem um representante na Série A. Bom, todo mundo tava esperando que alguém ganhasse. E aqui na segunda fase, o Sport passou por esse time e o Náutico foi eliminado pelo Retrô. Depois, o Retrô foi pra final contra o Sport. E aqui tivemos como Sporting campeão. Eu não cheguei a ver isso aqui agora, então próximo. Para finalizar por pura tradição, eu resolvi escolher mais dois campeonatos estaduais. Isso que eu gosto pra caramba, e um segunda divisão por sinal. Começando pelo campeonato catarinense, eu gosto disso aqui. Temos algumas equipes bem interessantes. Minha Chapecoense. E falando em minha Chapecoense, ela passou sobre o Brusque, tivemos esse resultado doido de Joinville e Criciúma. E o Avaí eliminando o Figueirense. Na semis, a Chape chegou na final contra o Avaí com um resultado maluco. E o Avaí ganhou na base do empate. Eu não sei como ele ganhou também. E por fim, por tradição, eu resolvi escolher o Paulista A2. Que sim, é um campeonato bem interessante. E eu resolvi escolher mais um também, eu sou bem indeciso. E bom, aqui temos algumas equipes conhecidas como Ferroviária, Ituano, São Bento, Santo André. E bom, nas quartas, o Ituano teve chance
Passou aula do Capivariano, o Santos Ketchup e o Santos Barbecue, como eu gosto de falar. O Taubaté e o Primavera também chegou hoje. O Capivariano eliminou seu primo, que é uma Barbecue, e o Primavera passou pelo Taubaté. E na final, que ele está para ser decidido no Itaú, no Mojinge, no dia 5/4. Então vamos ver quem vai ser campeão. Vai ser bem estranho o Capivariano na primeira divisão. Para fechar, por tradição, eu resolvi escolher o campeonato paraense. Que não confunda o paranaense. Bom, o paraense não tem. Pode ter times tradicionais, mas pelo amor de Deus, todo mundo conhece pelo menos o Paysandu e o Remo. E bom, os dois grandes foram passando muito bem. Tivemos a Águia de Marabá também. Aqui eu conheço todo mundo. Paysandu, Águia de Marabá, Remo e Quinaús. E afinal, quem está para ser decidida, só não sei se vai acontecer. Porque tá sem data, por algum motivo. Engraçado que jogo foi hoje, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Mas enfim. Que isso? Diretor da FPS, claro. Se for no final do par. Razão entre Remo e Paysandu deve ocorrer. Tá bom. Mas bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que notícias aqui do Corinthians, Fluminense, certa contratação de Renato Gaúcho, beleza. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo do YouTubers. E tchau.